Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo. Hoje falaremos sobre os 9º Jogos Olímpicos da Era Moderna, na cidade de Amsterdã, na Holanda, os Países Baixos, também conhecidos. E para entrar no clima dessa região, estou aqui vestindo a laranja, camisa laranja da seleção holandesa de futebol, uma das camisas que eu mais gosto de usar, né, por toda a história do futebol holandês. Mas é claro que estamos falando de Olimpíadas, aí vamos abranger a todos os esportes, não apenas o futebol, porque tem muita história bacana para contar. A gente vai ver algumas ações que aconteceram nesses jogos, algumas tradições que se iniciaram nesses jogos, que se mantêm até hoje. Mas tudo isso a gente vai ver durante o vídeo, porque antes a gente sempre tem que fazer aqueles pedidos básicos que eu adoro fazer para vocês. O primeiro deles é aquela curtida básica. Vai na mãozinha, clica nela, ficou azulzinha, show de bola, você já curtiu aí o vídeo de hoje. Continua curtindo. Se não curtiu os outros vídeos também, vai lá, super importante, hein? Não se esqueça. Também super bom ver o seu comentário por aqui. Eu gosto de ver o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, tudo isso é super válido. Também é bom ouvir suas críticas, o que você acha que dá para melhorar. Tudo isso é muito bom a gente ouvir de você, para que a gente também possa evoluir como canal também. E é claro, não se esqueça de se inscrever. Se inscrevendo e acionando o sininho, você recebe notificações quando os novos vídeos estiverem por aqui. Isso também é super importante para que haja um engajamento dentro do canal e aquela interação básica contigo também. Pedidos feitos, tudo falado, aquela introduçãozinha também feita. Tá na hora de contar a história, né? Então o que a gente faz? Entra em nossa máquina do tempo, vamos viajar para o ano de 1928. Cidade, Amsterdã, na Holanda, ou também Países Baixos. Vamos viver os 9º Jogos Olímpicos da Era Moderna. Simbora? Só vem! Então, para começar a contar a história desses Jogos Olímpicos, a gente volta bem mais que uma década atrás. Toda a história de Amsterdã como sede dos Jogos de 1928 começa no ano de 1912. Neste ano de 1912, houve as Olimpíadas e logo após os Jogos, houve a eleição para os Jogos de 1916. E a cidade de Amsterdã estava na disputa. Porém, eu não sei se você lembra, a cidade de Berlim, na Alemanha, foi escolhida por um acordo que teve lá no COI, né, para ela assumir esse posto no ano de 16. Com isso, se passou para os próximos jogos. O que pode ter enfraquecido a Holanda nessas candidaturas foi o fato do país ainda não ter um comitê olímpico local, um comitê olímpico holandês, que só veio a existir a partir do ano de 1916, ano que as Olimpíadas foram canceladas. Tanto é que, para se candidatar às Olimpíadas de 1920, novamente a cidade de Amsterdã apareceu como uma das candidatas, e desta vez como uma das grandes favoritas, só que com tanta confusão acontecendo aí pós-guerra, foi que a cidade da Antuérpia, na Bélgica, cresceu e começou a aparecer como favorita. Com isso, Amsterdã, vendo possíveis votos futuramente para ser eleita em Olimpíadas seguintes, deu apoio a Antuérpia. Em 1924, novamente, a cidade de Amsterdã apareceu como candidata, esperando mais uma vez que esses apoios que ela deu nas candidaturas anteriores pudessem se voltar a favor dela. Porém, como eram as últimas Olimpíadas de Pierre de Coubertin como presidente do COI, Paris foi eleita para sediar esses jogos. Lembrando também que o grande idealizador dessa jornada aí para Amsterdã ser eleita cidade-sede de uns Jogos Olímpicos foi o nobre holandês Frederik van Tullen van Serscharven. Eita, nome esquisito. Tá aqui escrito aqui embaixo, tá? Este rapaz é um nobre, como eu falei, lá da Holanda,
e ele que idealizou desde 1912 para que a cidade de Amsterdã se candidatasse e sediasse os Jogos Olímpicos. E a vontade dele veio acontecer exatamente no ano de 1928. E a trajetória foi a seguinte: como Amsterdã veio com muita força para ser candidata no ano de 1924, e o Pierre de Coubertin já tinha aquela ideia de que Paris precisava ser sede, os dois ali meio que entraram num acordo junto com os outros membros do COI, falando que Amsterdã seria a candidata para as Olimpíadas de 28. E foi firmado, tanto é que no ano de 1921 já a cidade de Amsterdã foi escolhida para ser sede desses Jogos, junto com a escolha de Paris em 24. Só que não acabou por aí. Mesmo com o anúncio feito, uma cidadezinha específica veio com tudo querendo roubar, a chance de ser a cidade sede. A cidade de Los Angeles tentou, no ano de 1922 e no ano de 1923, entrar como candidata para os Jogos de 28. Mas como a cidade já tinha sido escolhida, isso não aconteceu. E, assim, a cidade de Amsterdã recebeu os Jogos de 1928. Assim, ela foi escolhida. Então, Amsterdã, escolhida como cidade-sede, começa todo o processo de organização. Ela teve bastante tempo para se organizar, em torno de 6 anos para isso. E depois da formação desse comitê organizador, foi necessário correr atrás da bufunfa. Então, começou a se falar com a prefeitura, começou a se falar com o governo, começou a se falar com todos os meios possíveis. Arrecadaram uma boa quantia, só que não era a quantia necessária para transformar os jogos do tamanho que foi em Paris, por exemplo, nas edições anteriores. Foram arrecadados inicialmente 2 milhões de florins, que seria a moeda holandesa da época. E esse dinheiro foi arrecadado junto à prefeitura de Amsterdã e também da província do norte da Holanda, cada um com uma parte. O governo holandês também queria ajudar, botando dinheiro, financiando. Só que não foi aprovado essa ajuda financeira e o governo acabou ficando de fora. Também dizem que o dinheiro estava tão pouco, que a organização teve que correr atrás de alguns outros meios que não eram tão comuns na época. Entre eles, busca de empréstimos em bancos, também contribuições de patrocinadores e, é claro, usar as entradas dos jogos para poder financiar a própria Olimpíada. Então, em cima disso, eles arrecadaram aquele valor que eu falei, de 2 milhões. Só que ainda não era o suficiente. Com isso, foi necessário que eles corressem atrás do povo. Isso acabou sendo muito bom, porque o povo estava a favor dos jogos acontecendo na cidade holandesa. A maioria da população holandesa era a favor dos jogos, com apenas poucas pessoas sendo contrárias à realização dos jogos, entre elas instituições religiosas. Então, com o povo querendo os jogos, nada melhor do que pedir a eles uma solução, uma ajuda. E assim eles fizeram. Eles colocaram uma carta aberta à população nos jornais que circulavam na cidade de Amsterdã e também em outras cidades da Holanda, e pediram ajuda financeira para quem pudesse ajudar. E para você ter uma ideia, isso foi um sucesso tão grande que apenas em 2 semanas eles arrecadaram quase que o valor que eles já tinham. Eles conseguiram 1,5 milhão. Isso foi super positivo para que os jogos pudessem se consolidar e assim realmente saírem do papel. A 9ª edição dos Jogos Olímpicos começou no dia 28 de julho de 1928. Tudo começou na cerimônia de abertura, ocorrida no Estádio Olímpico de Amsterdã. E nessa cerimônia de abertura, como falei lá na introdução, teve alguns momentos que viraram tradição aí nos Jogos Olímpicos, principalmente se falarmos de abertura. A primeira delas foi a primeira aparição da chama olímpica. A chama olímpica foi acesa pela primeira vez nesses Jogos, lá na torre chamada Maratona,
foi acesa pela primeira vez, mostrando o fogo olímpico. Só que, diferentemente do que acontece nas edições dos Jogos Olímpicos, onde a atleta ou algum ex-atleta acende a pira olímpica, dessa vez não foi um atleta. Quem acendeu a pira foi um funcionário da companhia de gás ali de Amsterdã. É bom também citar que, apesar da pira olímpica ter sido acesa com a chama olímpica, não houve o revezamento em nenhuma tocha específica para as Olimpíadas. Isso vai acontecer um pouquinho mais lá na frente, mas nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso. Também é importante citar que virou uma tradição seguida para os próximos jogos a ordem no desfile das delegações, começando primeiro com a Grécia e encerrando com a delegação do país sede. Depois da abertura, veio jogos que percorreram aí dias super longos, cheios de esportes, com muita emoção, e se encerraram no dia 12 de agosto de 1928, com a cerimônia de encerramento. É importante também citar que foi a primeira vez que as Olimpíadas tiveram um calendário fixo. O que seria isso? A partir desses jogos em diante, até na realidade em 1984, ficou acertado que os Jogos Olímpicos deveriam acontecer num período de 16 dias. E é claro que depois desse período aí de jogos, a gente tem o nosso querido quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideraram o quadro geral de medalhas sem muita dificuldade novamente. Eles tiveram 22 medalhas de ouro e 56 no total. Seguida da Alemanha com 10 de ouro e 31 no total, ou seja, aí você já vê a diferença. E em terceiro, a Finlândia com apenas 8 medalhas de ouro e 25 medalhas no total. E aí? E o Brasil? Como é que ficou? Ganhamos medalhas? Não, gente, o Brasil não ganhou medalha. E para falar a verdade, nem competiu. O Brasil não teve suporte financeiro para isso. Nesse período aí, em 1928, o Brasil ainda sentia nas costas uma grande crise financeira que a gente passava, né? O país passava, o Brasil passava. Com isso, não teve condições do Comitê Olímpico Brasileiro e também das autoridades nacionais conseguirem arrecadar esse dinheiro para financiar a viagem da delegação. Então, desta vez, infelizmente, o Brasil não pôde participar dos Jogos. Bom, galerinha, começamos os nossos destaques aí de atletas com o Paavo Nurmi, novamente ele. Nesses Jogos aqui de Amsterdã, em 1928, novamente ele veio conquistando mais medalhas. E aqui fica o destaque, na realidade, para a sua última medalha, conquistada aí em 3 edições de Jogos Olímpicos. Outro nome que com certeza a gente já falou aqui no vídeo, e você que viu também se lembra, é do Johnny Weissmuller. Este rapaz aqui que é o nosso querido Tarzan. Nessas Olimpíadas agora de Amsterdã, em 28, ele repetiu a dose um pouquinho menos em relação à quantidade de medalhas. Aqui ele ganhou outras 2 de ouro. Uma das características desses jogos é que não teve um atleta multimedalista, podemos dizer assim. Teve alguns? Teve. Só que aqui os destaques foram até pontuais. Um deles é do japonês Mikio Odo. Ele ganhou a prova do salto triplo no atletismo, conquistando a medalha de ouro. Só que o destaque desta medalha especificamente foi a primeira conquista, a primeira vitória de um asiático dentro dos Jogos. Se nos últimos Jogos eu citei a seleção uruguaia por ter começado a história aí do apelido de Celeste Olímpica, este apelido se consolida definitivamente nesses Jogos em Amsterdã. Eles novamente conquistaram o título olímpico, conquistando o bicampeonato. Com isso, a seleção uruguaia foi premiada, além das medalhas, é claro, com o direito de sediar a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol. Da FIFA, né, no caso. Né? Só que com todos esses nomes aí que eu citei, e da seleção uruguaia, o maior destaque, pelo que eu vi, não foi uma medalha de ouro, mas sim uma conquista para as mulheres.
Esse foi o primeiro jogos onde tiveram provas femininas no atletismo e também na ginástica. Pois é, foi uma conquista muito grande. E como o atletismo e também a ginástica são esportes com inúmeros atletas, teve um salto considerável no número de atletas mulheres nesses jogos. Ao todo foram 46 delegações que enviaram atletas para os Jogos de 1928, totalizando 2.883 atletas, sendo 2.606 homens e 277 mulheres. E uma outra curiosidade aí do atletismo especificamente foi o fato que a pista do atletismo, que era diferente em cada edição, nesses jogos ficou padronizada em todo o mundo. Sim, foi a primeira vez que a pista teve 400 metros certinho. Ao todo foram 109 eventos valendo medalhas nesses jogos, em 14 esportes e 20 disciplinas. Esses jogos também marcaram a volta da Alemanha aos Jogos Olímpicos. Isso porque a Alemanha ficou de fora das edições de 1920 e 1924 devido à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, digamos, foi a culpada pela guerra ter começado, e como ao final da guerra ela saiu derrotada, saiu culpada da história toda, então ela foi punida, sendo excluída dos Jogos de 20 e 24. E aqui uma história fofs, uma história fofinha. No caso, estou falando do australiano Henry Pearce. Este rapaz competia a prova de remo e estava na frente enquanto ele viu uma família de patinhos atravessando as águas em frente à sua embarcação. O que ele fez? Ele parou, esperou a família dos patinhos passarem por completo, então ele voltou à prova. E mesmo perdendo este tempo todo, ele ainda ganhou a prova e conquistou a medalha de ouro. Amsterdã, 1928. A 9ª edição dos Jogos Olímpicos não foi a mais pomposa, muito pelo contrário. Não foi a mais esperada. Não foi numa cidade que chamasse tanta atenção. Claro que ela já tinha uma história olímpica. O país da Holanda já tinha uma história aí de algumas conquistas importantes nos Jogos. Só que com tanta dificuldade aí em arrecadação de dinheiro, os jogos foram menores comparados aos últimos. Aqui é até importante dizer que alguns patrocinadores começaram a aparecer mais por conta dessas dificuldades monetárias, principalmente dos governos. Exemplo grande, essas Olimpíadas foi a primeira vez que a Coca-Cola se mostrou aí para o mundo patrocinando os Jogos Olímpicos. Podemos dizer que os jogos realmente foram um sucesso. Menores, mas foram um sucesso. Top! Valeu, gente, mais uma vez por ficarem até aqui assistindo esse vídeo. O canal vai crescendo, aos pouquinhos, mas vem. E isso tem enchido meu coração de orgulho. É tão gratificante fazer isso para vocês que tá divertido até demais, apesar do cansaço. Agradeço muito a participação de vocês e aqui, novamente, eu enfatizo a importância da sua interação através da curtida, através do comentário e através da sua inscrição. É claro que se puder também compartilhar com seus contatos de WhatsApp, de Instagram, qualquer coisa, faça. Ajuda muito o canal a crescer e eu agradeço muito por isso. E, claro, não podemos esquecer nossa hashtag para você colocar nos nossos comentários. A hashtag simples é Amsterdã 1928. Aí a hashtag aí embaixo, não se esqueça de colocar, comente e, é claro, como sempre eu gosto de lembrar, vídeos novos todos os domingos às 10 horas da manhã. Valeu, galera, mais uma vez pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.